Então, hoje a gente vai continuar com o tema que nós já iniciamos. Vimos os primeiros versículos de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que é um capítulo inteiro só sobre a ressurreição de Cristo e as implicações da ressurreição de Cristo. Então, o título do nosso outro estudo era a ressurreição de Cristo e a minha vida aqui eternamente, né? A ressurreição de Cristo e a minha vida aqui eternamente. O que a ressurreição de Cristo tem a interferir na nossa vida desde já, né? Daqui nesse mundo. E nós vimos lá que o apóstolo Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, então é como se nada tivesse importância, ou nada não tem objetivo nessa vida. Tanto que ele cita, né, aquela frase, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, nada faz sentido nesse mundo. Então a gente vai morrer e tudo acabou. Então comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Que é a filosofia de muitos que não creem, na verdade. Mas se Cristo de fato ressuscitou, e isso significa que há vida, e que há vida eterna, e tudo que Jesus Cristo fez, e tudo que Jesus Cristo disse é a verdade. Então, vale a pena segui-lo, vale a pena viver por ele, vale a pena dedicar a nossa vida a ele. E por isso eu coloquei aqui o último versículo, né, do nosso texto. O texto termina assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Né? Acumulem para vocês tesouros no céu, onde traça e ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Então, tudo que nós fazemos por Cristo, tudo que nós fazemos por Deus, tem valor eterno. E isso, nós sabemos que tem valor eterno, justamente porque Jesus ressuscitou e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, diz Jesus. Então, graças a Jesus, a ressurreição de Jesus, a nossa vida tem sentido. Nós sabemos para onde nós estamos caminhando, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos que morreremos, mas sabemos também da ressurreição e da vida eterna. Então, o que nós fazemos essa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, tudo que nós vivemos para a honra e glória de Deus, né? O serviço a Deus constante. Antes de a gente continuar com 1 Coríntios, eu quero voltar lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, 36 a 43, aonde narra a ressurreição de Jesus e o que aconteceu, né, depois de Jesus ressuscitado, quando ele aparece aos discípulos. E ali tem algumas coisas interessantes para a gente fazer esse link com o nosso estudo de hoje, 1 Coríntios capítulo 15. Então, Lucas 24, 36 a 43 diz, enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu e, de repente, no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados. Então, Jesus tinha acabado de ressuscitar, né? E muitos ainda não o tinham visto. Então, para muitos, essa é a primeira aparição de Jesus. E Jesus se colocou no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. E eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. E agora notem como Jesus trabalha isso neles para tirar deles essa ideia de que eles estão vendo um fantasma ou uma aparição. Então, mas ele disse, por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer. Pois um fantasma, vejam de novo a noção do fantasma, que eles acham que estão vendo um fantasma, um espírito. E Jesus diz, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Então veja como Jesus está trabalhando aqui. Jesus diz para eles tocar, para que os discípulos toquem nele, vejam as suas mãos, vejam os seus pés, toquem em mim. Muito bem, então veja como Jesus está trabalhando a questão do corpo. Primeiro, eles identificam que é Jesus. Eles identificam que é Jesus, portanto, uma das coisas que eu quero tocar aqui hoje
Por mais que eu sei que vocês não acreditam nisso, mas vamos fortalecer isso também, porque às vezes a gente é tentado também, principalmente quando perde um familiar, às vezes é tentado nesse sentido, né, vem pessoas e assopram a reencarnação, por exemplo. E esse texto aqui deixa claro que não tem nada a ver com ressurreição, não tem nada a ver com reencarnação, que é espiritismo, tá? Ressurreição é a volta do espírito ao mesmo corpo. É o corpo ressuscitado. Reencarnação é um princípio de que o espírito vai reencarnar, vai encarnar em outro corpo. E não tem nada a ver com reencarnação aqui. Na verdade, em nenhum lugar da Bíblia a gente tem reencarnação. A gente tem sempre ressurreições, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento. Nós temos ressurreições. E Jesus ressuscitou. Era o próprio Jesus. Se Jesus tivesse encarnado em outro corpo, né, o Espírito de Jesus tivesse encarnado em outro corpo, eles não identificariam que era Jesus. Mas eles identificam Jesus. Eles identificam que é Jesus, mas a dúvida deles é se ele é só um espírito, e Jesus agora está trabalhando para mostrar para eles que ele não é só espírito, e daí vem a realidade da ressurreição, que é o corpo, né? É o espírito e o corpo. Então, Jesus mostra o corpo, né? Olhem para as minhas mãos, para os meus pés, vejam que eu sou eu mesmo, toquem em mim. Toquem em mim. Jesus desafia eles a tocar, e Jesus quer que eles toquem, Jesus quer que eles creiam na sua ressurreição. Então, ressurreição é a volta, né, do corpo à vida. O corpo, né, ressuscita. Alma e corpo novamente juntos. E daí, por mais que Jesus tinha dito para eles tocar nele, eles ainda não acreditavam, pois ainda estavam muito alegres e admirados mais assustados do que admirados, né? Então ele perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles, e fez questão de comer diante deles para mostrar que ele não era um espírito, né? Não, ele não é espírito, ele está ressuscitado, ele está de corpo ali presente, né? Eles podem ver as marcas das suas mãos e dos seus pés, eles podem tocar no corpo de Jesus, e Jesus até come na presença deles. Então não tem nada a ver com reencarnação, mas tem a ver com ressurreição, né? A volta, o Espírito, no momento que Jesus morreu, diz que Jesus entregou o seu Espírito. Mas a ressurreição, de novo, é o espírito e o corpo novamente junto, espírito e o corpo identificável. É o corpo de Jesus ressuscitado. E isso, meus irmãos, serve também para nós, será o nosso corpo ressuscitado, né? Muitos se perguntam, e me perguntam várias vezes, se a gente vai se conhecer no céu, se a gente vai se reconhecer no céu. Olha, isso é um pouquinho complicado de responder, se a gente vai se reconhecer no céu. O fato é que a nossa personalidade está mantida, né? Quando Jesus, os saduceus que não acreditavam na ressurreição, estavam questionando Jesus, e Jesus, debatendo com eles, Jesus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não sou Deus de mortos, mas de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó não deixaram de ser Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó estão identificados. A personalidade deles continua, e eles continuam sendo Abraão, Isaac e Jacó. E na ressurreição dos mortos continuarão sendo Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, nós continuamos com a nossa personalidade. Quando Jesus foi transfigurado no monte, quem apareceu na transfiguração de Jesus? Moisés e Elias. E Moisés e Elias são identificados, né? Identificáveis e identificados são Moisés e Elias. Portanto, a personalidade de Moisés e a personalidade de Elias continua, e eles aparecem ali de corpo, né? Então, se a gente vai se reconhecer ou não, a Bíblia, de fato, não dá muita margem para a gente dizer isso sem, né, irrefutavelmente. Agora,
que nós permanecemos com a nossa personalidade e que nós podemos tranquilamente ser identificados, e o Paulo vai continuar sendo Paulo na ressurreição dos mortos, né? O meu corpo vai ressuscitar, e de novo, a minha alma, quando Jesus, na cruz, né, com o que estava ao lado dele na cruz, Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tanto Jesus quanto o outro na cruz morreram e foram sepultados, né? Jesus logo em seguida ressuscitou, o outro ainda não, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que foi para o paraíso? A alma dele foi para o paraíso, o seu corpo foi sepultado. O que vai acontecer na ressurreição? A ressurreição é a volta do corpo, a ressurreição do corpo e a alma, então, novamente, né? Corpo e alma se unindo e Jesus ressuscitando do pó da terra, o corpo e a alma se unindo ao corpo novamente, de tal forma que aquele ao lado de Jesus na cruz, para quem Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, continuará sendo ele, identificável, assim como Abraão, Isaac e Jacó são identificáveis, e o Paulo vai ser identificado, e a Silvia vai ser identificada, e todos nós continuaremos sendo nós. Claro, purificados dos nossos pecados, mas continuaremos sendo nós. Por isso, a questão de dizer que que a gente não vai se reconhecer no céu, olha, não tem margem nem para dizer que sim, nem para dizer que não, irrefutavelmente na Bíblia, mas que nós continuaremos com a nossa personalidade, eu acho que não resta dúvida disso. Talvez alguns tenham dúvida quanto a isso, se a gente vai se reconhecer, porque de repente, igual esses dias me perguntaram e disseram assim, poxa, mas então eu não vou sentir falta de um parente meu que não está lá? Então, talvez a dúvida é essa, se o fato de a gente se reconhecer vai gerar né, inquietações sobre aqueles que eu não encontro lá. Agora, isso acho que a gente não precisa se preocupar também, porque Deus diz, Apocalipse capítulo 21, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e já não haverá mais dor, tristeza, né? Tudo isso passou. Então, Deus também vai trabalhar isso de alguma forma. Eventualmente, se nós nos reconhecermos lá, nós não sentiremos falta, ou Deus vai trabalhar isso de uma forma que a gente não vai ter dor nem tristeza. Então vamos agora para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 37, e o tema de hoje é a ressurreição de Cristo e o nosso corpo ressuscitado. Isso é extremamente consolador, meus irmãos, quando a gente pensa nisso, e pensa na morte nesse sentido, pensa na morte biblicamente. Eu sempre falo que eu não tenho medo de morrer, e eu incentivo as pessoas a não terem medo de morrer. E daí algumas pessoas dizem, pastor, mas eu continuo tendo medo. O que eu já identifiquei é que a maioria das pessoas que não concordam comigo, quando eu digo assim, eu não tenho medo da morte, e incentivo a que ninguém tenha medo da morte, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Eu acho que quando as pessoas têm medo da morte, elas normalmente têm medo do modo como vão morrer. Isso eu também tenho. O modo como vou morrer. E como é que vai ser antes da minha morte? Vai ser com sofrimento? Vai ser com dor? Isso nos inquieta. E daí não adianta também a gente ficar pensando nisso, entrega isso nas mãos de Deus, não adianta ficar pensando nisso. Agora, eu acho que as inquietações das pessoas estão mais nesse sentido do modo como vou morrer, mas não com o morrer em si, porque o morrer em si, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quer dizer, o morrer é passar da morte para a vida, né? É um adormecer, como a gente viu no último estudo, o adormecer na certeza de que um novo dia vai raiar. Quando eu vou dormir para acordar daqui a algumas horas para um novo dia. E essa é a questão, né? Quando o apóstolo Paulo usa bastante o termo aqueles que dormiram em Cristo, adormeceram em Cristo. E é isso é extremamente consolador. Nós não morremos para todo sempre, nós adormecemos até que o dia, né, o novo dia comece com a ressurreição, né, com a volta de Cristo e a ressurreição. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 35 a 37, mas alguém pode perguntar,
como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Então, essa é a questão que a gente vai procurar responder hoje, que o apóstolo Paulo pega nessa segunda metade de 1 Coríntios 15. Como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo virão? Novamente, por isso vocês notam por que eu peguei Lucas, né? Não tem nada a ver com reencarnação. Em que espécie de corpo virão? Não virão em outro corpo, não vão reencarnar em outro corpo, mas eles vão vir no seu próprio corpo. A questão é como é que vai acontecer isso, como será isso? E aqui o apóstolo Paulo está trabalhando essa questão. Esse texto é muito famoso, é um texto que normalmente é lido em sepultamentos, né? É um dos textos, assim, consoladores, confortadores. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo diz, então, essa pergunta, como ressuscitam os mortos? Que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Jesus já usou esse exemplo do trigo, né? Se o trigo não morrer, né? Quando ele está falando da própria morte dele. Mas aqui o apóstolo Paulo pega o mesmo exemplo, né? Quando você semeia, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo. Então, para que o trigo é semeado, apenas uma semente, quando ele é semeado, e essa semente precisa morrer para dar origem a uma nova planta. E uma planta completa e inteiramente diferente daquela semente que foi plantada, e muito mais bela, e muito mais formosa, e que vai dar muito mais frutos do que aquela semente ali. Então, é assim que a gente enxerga a morte também. Claro, para aqueles que perdem, e nos primeiros momentos que perdem, ainda isso está muito sensível, essa questão da morte. Mas é importante a gente trabalhar essa questão da morte em nós. Eu nunca esqueço que o tio da Silvia, ele, quando a gente morava lá em Porto Alegre, ele fez um curso de tanatologia. E tanatologia é o estudo da morte. E ele falava, depois de ele ter feito esse curso de tanatologia, né, do estudo da morte, ele estava confortado, ele já tinha, o quê, Silvia? Uns 80 anos, mais ou menos, e ele estava confortado com a ideia da morte, né? Quando ele estudou sobre a morte. E eu acho que isso, quando nós estudamos esse tema, quando nós estudamos sobre a morte, da perspectiva bíblica e a esperança que há com a ressurreição de Cristo, com as promessas de Cristo para nós cristãos, há um grande conforto nisso. E a gente precisa estudar nisso para estar confortável com isso. Assim como no estudo passado, a gente viu lá que o apóstolo Paulo usa a palavra adormecer, né? Mas aqui também a questão de semear é interessante, né? Quando você semeia, semeia uma semente. Mas essa semente, quando ela morre, ela produz uma nova planta, e uma planta com muitos frutos, né? Uma planta viçosa com muitos frutos. Então, é incomparável uma semente com o que vem depois da morte dessa semente. Então, essa ideia, se a gente pensar assim, e é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando, que quando depois da minha morte eu vou morrer, mas depois da minha morte, na ressurreição dos mortos, o que eu vou ter? Né? Como diz o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. O que vem depois da morte, o que Cristo me dará depois da morte, é incomparavelmente melhor. Então, nesse sentido, nós semeamos, né? A morte é um semear para uma ressurreição de uma vida muito mais plena, muito mais formosa e muito melhor do que nós temos hoje. Então é bonito esse termo aqui. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser,
mas apenas uma simples semente, como de trigo de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou. E a cada espécie de semente lhe dá o seu corpo apropriado. E aqui, antes de a gente continuar lendo o texto, eu quero que vocês já olhem para o texto, porque ele tem algumas dificuldades. Se a gente não lê com alguns pressupostos, a gente pode tirar ideias erradas desse texto aqui. O que ele vai falar daqui para frente está fazendo uma comparação do que nós temos hoje com o que nós teremos no futuro, na ressurreição dos mortos. O corpo que nós temos hoje com o corpo que nós teremos na ressurreição dos mortos, né? Então, vamos lá. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou. A cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra, há corpos celestes, há também corpos terrestres. Ele está fazendo só, mostrando que há diferenciações entre os corpos, tanto os corpos humanos, né, humanos, de animais, dos peixes. Há corpos celestes, há também corpos terrestres, né? A matéria terrestre, a matéria celeste, o Sol, a Lua, que ele vai falar daqui a pouquinho. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do Sol, outro da Lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. E é aqui que ele quer chegar, tá? Cuidem para não tirar conclusões erradas do que veio antes. Tem pessoas, por exemplo, que leem essa parte aqui. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Muitos usam esse texto aqui para falar de graus de glória na vida eterna, né? As pessoas serão diferentes, terão graus de glória diferentes. Esse texto não serve para afirmar isso, esse texto aqui né, não está afirmando isso. Daí a gente tem que ler o que ele disse antes, já do corpo dos animais, do corpo dos peixes. Ele simplesmente está fazendo a gente enxergar, e principalmente aqueles cristãos daquela época ali, né? Ele está trabalhando isso com os coríntios, que estavam duvidando da ressurreição, ou tinham dúvidas sobre a ressurreição e sobre os corpos. Então, ele está trabalhando isso, ele dá um exemplo da diferenciação entre os corpos terrestres e os corpos celestes, né? Mas aonde ele quer chegar é nisso daqui, ó. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Essa é a diferenciação do que você, de novo, a comparação da semente. Quando você semeia, você está semeando só uma semente. Mas depois você tem uma planta, né, completa, grande, viçosa, com frutos. E essa é a questão. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. E há um grande consolo aqui. Claro que ninguém de nós quer perder ninguém, né? A falta que a pessoa faz, e nós perdemos alguém querido. E é hora de choro, é hora de lamento, há uma perda. Mas, isso é o lado da perda, mas quando a gente olha pelo lado divino do que vem depois da morte, então nós temos que enxergar esse outro lado. O corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. Perecível é que perece, que morre, que se deteriora. O que nós estamos entregando à morte, né? O corpo que está sendo sepultado é um corpo perecível, é um corpo mortal, é um corpo que se deteriora e ressuscita imperecível. Então nós entregamos na morte um corpo que é perecível, que morre, que se deteriora, mas teremos um corpo imperecível, quer dizer, imortal, e essa é a promessa bíblica, de que nós teremos vida eterna, de que nós receberemos na ressurreição dos mortos é um corpo imortal, que já não perece, que já não morre, que já não se deteriora. Então, é incomparável, né? O corpo que nós estamos semeando na morte para o que nos espera na ressurreição dos mortos.
Outra o corpo, né, é semeado em desonra e ressuscita em glória, semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Essa questão da desonra e fraqueza. O corpo, quando ele é sepultado, pessoas mais idosas, né? A gente vê bem nítido isso, o envelhecimento e tudo que vem com o envelhecimento, né? Já são muitas as defasagens em todos os sentidos. Às vezes as pessoas estão muito doentes já, estão com muitas limitações, lesões, amputações, síndromes, de tal forma que é inquestionável que o que nós estamos semeando na morte é desonra, já não é uma coisa honrada, né? Nós temos o processo de envelhecimento, nós temos os processos naturais de deterioração do nosso corpo à medida que o tempo passa. Quando nós pegamos um câncer, né, e tão sacrificante e que deixa as pessoas, às vezes, tão mal, de tal forma que, às vezes, a gente chega, os familiares chegam a orar para que Deus leve a pessoa. O fato é esse, e esse é a realidade desse mundo. Esse mundo, como pecado, nós somos mortais e o nosso corpo caminha para uma deterioração, né? Para alguns mais, outros menos, mas a realidade é essa. Nós estamos semeando, nós estamos sepultando um corpo que é perecível, nós estamos sepultando, né, um corpo que sofre essa desonra por causa das consequências do pecado e das imperfeições desse mundo e das imperfeições do próprio corpo. E semeamos um corpo, muitas vezes, em fraqueza. Claro que tem aquelas mortes de acidentes ou mortes de pessoas que morrem com muito pouca idade, que ainda a gente não vê essa fraqueza corporal, né, essa desonra. Todas as vezes eram pessoas que estavam cheias de vida ainda. Mas dá para entender a moral dessa história, né? A nossa vida nesse mundo é uma vida imperfeita, e o nosso corpo nesse mundo é um corpo imperfeito, um corpo que sofre envelhecimento, que sofre essa deterioração, doenças, lesões, amputações, síndromes e toda espécie, né, de coisas ruins neste mundo. De tal forma que nós estamos semeando em desonra, mas vamos ressuscitar em glória. Estamos semeando em fraqueza, mas vamos ressuscitar em poder. Então, essa é a questão. Você está semeando uma semente, mas o que vem depois é uma planta, né, completamente incomparável ao que você semeou. E essa é a certeza da ressurreição dos mortos, de que nós vamos ressuscitar com um corpo incomparavelmente melhor do que nós temos hoje. Então, literalmente, nós partimos daqui para melhor, né? O ideal é trabalhar isso quando a gente não perdeu ninguém, porque daí a gente trabalha isso sem emoção, muita emoção envolvida, né? Quando a gente perdeu alguém há muito pouco tempo, tem muita emoção envolvida e muita lembrança envolvida. Mas quando a gente consegue trabalhar esse tema, né, da morte e da ressurreição, quando a gente não está muito sensível a alguém que morreu há pouco tempo, então a gente consegue ver claramente isso, que essa é a realidade, e que o morrer, né, como diz o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? O morrer é lucro porque é esse o sentido. Nós estamos semeando um corpo que é perecível, que é mortal, que sofre desonra e que tem fraqueza, para ganharmos, né, um corpo em glória, em poder e imperecível. Vamos continuar. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vamos lá dar uma pausa, para vocês não tirar conclusões erradas de novo.
Vocês já vão ver na continuação do texto que Paulo não está querendo dizer aqui que nós seremos só espíritos depois da ressurreição. Se nós fôssemos só espíritos, nem seria ressurreição, tá? Ressurreição é o corpo voltar à vida, né? Junto com a alma, com o espírito. Então, quando o apóstolo Paulo está querendo dizer, vocês já vão entender na continuação do texto, e é importante continuar lendo, porque senão vai tirar a conclusão errada. O apóstolo Paulo não está querendo dizer aqui que nós vamos ser só espíritos depois da ressurreição dos mortos. Não, nós vamos ter corpo sim. Vocês já vão entender a comparação com o que temos aqui com o que teremos depois de novo. Mas vamos continuar. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão é Cristo, é Jesus. O apóstolo Paulo usa isso em diferentes textos, em Romanos, em Coríntios, né? Fazendo a comparação do que nós herdamos do primeiro Adão, nós herdamos o pecado. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, em Romanos capítulo 4, Paulo trabalha isso muito, de que pelo primeiro Adão, né, pelo primeiro homem entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão, né, por Jesus, entrou a salvação do pecado. Pelo primeiro Adão entrou a morte, pelo segundo Adão, Jesus é esse último Adão, é esse homem, né, esse homem Deus que veio para nos salvar. E se pelo primeiro Adão veio a morte, pelo segundo Adão veio a vida eterna. E aqui ele está trabalhando no mesmo sentido. O primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. De novo, Cristo, né? A diferença entre Adão e Cristo. Os que são da terra são semelhantes a um homem terreno. Nós viemos de Adão. Nós somos seres humanos. Mas nós também, né, fomos regenerados por Cristo, pelo último Adão, que é Cristo. E essa é a questão. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, e ainda teremos também a imagem do homem celestial. Também teremos a imagem de Cristo. E essa imagem de Cristo é o corpo de Cristo glorificado. Nós já vamos ver na sequência do texto, em outros textos do apóstolo Paulo, né? Essa é a questão. O que nós herdamos de Adão e o que nós herdamos de Cristo. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Nós não podemos entrar na glória eterna do jeito que nós estamos, porque senão nós levaríamos morte para dentro da glória. Não pode. Nós temos que passar pelo processo da morte, pelo processo da transformação. Essa é a questão. Irmãos, eu lhes escrevo, declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então vamos lá, como é que vai acontecer isso, né? O apóstolo Paulo trabalha isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou mostrar essa passagem também para vocês. Então, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e a trombeta é o toque de alarme, né? O alarme, o aviso da volta de Cristo. Então, a trombeta soará, nós seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, será instantâneo, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, vamos pegar um outro texto, aqui é 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos pegar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde Paulo fala um pouquinho mais sobre isso, e deixa um pouquinho mais claro alguns detalhes aqui. Diz lá, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, vejam, então aqui ele diz, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos passaremos pela morte.
Lembrem do estudo anterior que dormir significa, adormecer significa morrer. Então, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos nós vamos morrer, mas seremos transformados. Então, aqui, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. E é esse o sentido que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Nem todos dormiremos. Porque se Jesus voltar amanhã, nós que estamos vivos não vamos passar pela morte, né? Como os que já nos antecederam passaram pela morte. Nós não precisaremos morrer. Esse é o sentido. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então aqui fica mais claro, os que ficarmos, dizemos a vocês pelo nome do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, se Jesus voltar amanhã, nós estaremos vivos, nós não passaremos pela morte, né? Nem todos dormiremos. Nós não precisaremos passar pela morte. Mas também nós não precederemos os que dormem, aqueles que já morreram. O que vai acontecer? Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, notem que é o mesmo, a questão, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará. Então, vamos continuar lá, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, né, a volta de Cristo, ressoa a trombeta, o aviso, o Senhor desce dos céus. No texto de 1 Tessalonicenses, os primeiros versículos, diz que ele trará consigo aqueles que nele dormiram, né? Aqueles que já morreram, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso, de Jesus para o pecador, né? Pro que está na cruz ao lado dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que? A alma. Então Deus trará consigo aqueles que nele dormiram, quer dizer, a alma daqueles que já morreram está com Deus e será trazida juntamente com Jesus. Os mortos em Cristo, e daí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro vai acontecer a ressurreição, quer dizer, essas almas, trará consigo as almas daqueles que morreram. As almas se juntam com os corpos são ressuscitados, né? E há uma reconexão entre alma e corpo, isso é a ressurreição. Então, os mortos, e é isso que acontecerá. As almas dos que já adormeceram no Senhor serão trazidas juntamente com Jesus na sua vinda. Haverá a ressurreição dos mortos, quer dizer, a ressurreição do corpo, né? E junto com a alma. E daí o que vai acontecer conosco, né? Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós seremos arrebatados. E aqui tem um outro detalhe. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, já vimos isso lá, e nós seremos transformados. Então, nós, os que estivermos vivos, o que acontecerá conosco? Nós seremos transformados. Os mortos, a alma, o corpo vai ressuscitar, a alma vai entrar no corpo de novo, então eles estarão ressuscitados, e nós que estivermos vivos seremos transformados, diz o texto de Paulo aos Coríntios, tá? Como será o corpo ressuscitado e transformado? Filipenses 3:21 diz, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, como serão os nossos corpos? Nós seremos transformados. O que significa isso? Nós não precisaremos passar pela morte, mas nós passaremos por essa transformação e por essa glorificação do corpo. E os nossos corpos humilhados, né? O nosso corpo humilhado é hoje, esse corpo imperfeito, esse corpo que tem doença, esse corpo que tem câncer, esse corpo que envelhece, esse corpo que a visão começa a diminuir, a audição começa a diminuir, enfim, todas as deteriorações por causa da imperfeição desse corpo nesse mundo ainda, são os corpos humilhados. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, essa é a transformação. Todos seremos transformados, né? Tanto aqueles que vão ressuscitar, já ressuscitam em seus corpos transformados e glorificados, e nós também que estivermos vivos,
seremos transformados de tal forma que o nosso corpo passará por essa transformação e por essa glorificação, tornando-se semelhantes ao seu corpo glorioso, e essa é a promessa, o corpo glorioso de Cristo. É um corpo que já não tem mais pecado, um corpo que não tem mais deterioração de nenhuma espécie. E, pessoal, eu acho que hoje, lendo muitos comentários sobre esse texto, eu acho que a gente não consegue nem imaginar o que Deus vai fazer, como Deus fará, como Deus transformará os nossos corpos. A nível celular, e daí a gente, não adianta nem a gente querer ficar imaginando muito, pensando muito, porque deixa Deus fazer, que Deus vai fazer perfeitamente. Mas hoje nós temos um processo aí de degradação celular. E Deus vai trabalhar com isso tudo. Deus vai ter que trabalhar em todos os sentidos do nosso corpo, a tal ponto que o nosso corpo seja um corpo glorificado, um corpo transformado, que é um corpo que não vai mais ter envelhecimento, um corpo que não vai sofrer degeneração celular e de nenhuma forma, em nenhum sentido. Então a gente não consegue nem imaginar o que a gente tem hoje, a gente não consegue nem imaginar como será esse corpo, um corpo que viverá eternamente, que não terá mais defasagem, deficiência absolutamente nenhuma, né? Mas diz aqui que, tornando semelhantes, o nosso corpo humilhado será transformado e se tornará semelhante ao seu corpo glorioso, o corpo glorioso de Cristo. Então a gente tem que até lembrar da transfiguração, né? Quando Jesus aparece transfigurado e um corpo glorioso, o corpo de Jesus brilhava com uma luz que parecia a luz solar, né? As suas vestes brilhavam. A gente não consegue imaginar como será. A gente não consegue nem imaginar, falta, né? Mas será absolutamente perfeito, né? Esse nosso corpo ressuscitado, um corpo semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Essa é a promessa bíblica em diversos lugares. Notem que antes, não vou pegar lá, mas vou ler aqui para vocês. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, esse corpo humilhado que nós herdamos de Adão, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, diz o versículo 49. Teremos também a imagem do corpo celestial. Isso bate com Filipenses 3:21, tornando-se semelhantes ao seu corpo glorioso. O corpo celestial, o corpo glorioso de Cristo. Então a ressurreição será maravilhoso, é algo incomparavelmente melhor, como diz o apóstolo Paulo, né? Outras passagens, para vocês verem como Paulo trabalha isso, em Romanos 8, 18, 23, o apóstolo Paulo está falando da natureza e do corpo também. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Revelada é manifestada. A glória, o que nós temos hoje, os nossos sofrimentos de hoje, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, manifestada, o corpo glorioso, o que nós teremos, né, em Cristo. E daí ele fala da natureza e faz uma comparação com a natureza. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, manifestados, glorificados, pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Portanto, não somos só nós que sofremos. Quando o ser humano cai em pecado e se torna imperfeito, toda a natureza se torna imperfeita também, né? E se sujeita a essa imperfeição. E a natureza geme e nós gememos, né? E suportamos dores, como diz o início do texto. E a natureza aguarda, diz ali, a natureza aguarda o dia da libertação, o dia da redenção. Continuando o texto, olha, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, assim como nós. Então, nós sofremos, a natureza geme, por causa dessa imperfeição desse mundo, dessa imperfeição da natureza, a imperfeição do corpo humano.
E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O que nós estamos aguardando e que vai acontecer na ressurreição dos mortos é a redenção do nosso corpo, não é só da nossa alma. A nossa alma já está salva por Cristo na cruz, mas o que nós aguardamos na ressurreição dos mortos é a redenção do nosso corpo. Esse corpo que agora geme por causa das imperfeições, geme com doenças, geme com as consequências de câncer, de diferentes doenças, de diferentes síndromes, enfim, né? Há tanto sofrimento nesse mundo, há tanto sofrimento corporal, porque nossos corpos ainda são esses corpos humilhados, esses corpos sob a consequência do pecado. Mas chegará o dia da ressurreição dos mortos, que nós haverá a redenção do nosso corpo. Segundo Coríntios 5:5, o apóstolo Paulo também trabalha isso. Sabemos que se for destruída a temporária habitação, o termo que ele usa lá é tenda. O apóstolo Paulo era alguém que fazia tendas e consertava tendas, então ele entendia de tendas, ele compara o nosso corpo aqui nesse mundo com uma tenda. Sabemos que se for destruída a temporária habitação, a temporária tenda terrena em que vivemos, isso é, quando for destruído esse nosso corpo que hoje nós temos aqui nesse mundo, essa tenda que vai se desgastando, que vai dando buraco, né? Que vai envelhecendo. Então, quando essa tenda temporária em que vivemos, né, for destruída, temos da parte de Deus um edifício. Olha a comparação, de novo, a mesma comparação de 1 Coríntios 15. O que nós teremos é incomparavelmente melhor do que nós temos hoje. Então, temos da parte de Deus um edifício. Então, a gente sai de uma tenda para ganhar um edifício. Não construída por mãos humanas, nenhuma mão humana, né, vai botar a mão para estragar. Isso é o que Deus fará conosco, é o que Deus nos dará, é a vida eterna e a transformação que Deus nos dará. Então, não construída por mãos humanas. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Desejando, a gente não quer a morte. Eu não quero morrer, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha esposa, eu não quero morrer, né? Mas o fato é, eu não quero, porque eu não estou doente. Agora, vocês sabem que tem muitas pessoas com doenças muito severas que pedem para partir. E essas pessoas talvez entendam muito melhor do que nós que hoje estamos bem, mas elas entendem esse texto aqui. E nós precisamos entender esse texto também. O que há depois para nós, né? O que nós temos hoje, essa tenda temporária, essa vida passageira, e essa tenda temporária, quer dizer, essa tenda imperfeita, quando nós estamos num processo de envelhecimento, num processo de perda de muitas coisas, estamos num processo de deterioração de diferentes formas, e isso nos causa angústia e nos faz gemer com doenças, com as imperfeições, né, desse corpo humilhado ainda. Então, enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Tem que haver no cristão essa perspectiva do que nos espera e do que Cristo fará conosco, né? Dessa habitação celestial. Pois, enquanto estamos nesta casa, nesta tenda, neste corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. O que nós temos hoje é um corpo mortal, e nós queremos que esse corpo seja absorvido pela vida, pela imortalidade. E essa é a ressurreição dos mortos, é o corpo ressuscitado, o corpo transformado, né, por Jesus na ressurreição. Pois é necessário que aquilo, e Paulo termina então, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Meus irmãos, é necessário, nós precisamos disso, né?
Se nós fôssemos viver eternamente do jeito que nós somos hoje, seria uma desgraça. Cada vez a gente vai envelhecer mais e cada vez a gente vai sofrer mais, né, com dores diversas. Não é isso que nós queremos. E não é isso que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu a ressurreição dos mortos, e então sim, um corpo ressuscitado e um corpo incorruptível, né, que não sofre mais deterioração, né, de forma alguma. É necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, e isso só vai acontecer na ressurreição dos mortos, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui termina com um canto de vitória. A vitória da vida sobre a morte. Né? E isso tudo tem a ver com a ressurreição de Cristo. Né? Eu vivo, vós também vivereis. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós somos sepultados em desonra, somos sepultados em fraqueza, mas ressuscitamos em poder, ressuscitamos em glória. Né? Somos sepultados, um corpo corruptível e mortal, mas recebemos um corpo incorruptível e imortal. E então se cumpre isso. A morte, né, foi tragada pela vitória de Cristo, que será a nossa vitória também. E isso nos consola, né? Essa perspectiva de vida e de uma vida, de uma ressurreição dos mortos para uma vida eterna, imortal, sem mais as consequências do pecado. E é muito consolador quando a gente pode pensar isso assim, com pessoas que têm deformidades muito grandes nesse mundo, com pessoas que têm deficiências muito grandes nesse mundo, mas enxergar que na ressurreição dos mortos eles estarão absolutamente perfeitos, né? Com o seu corpo perfeito. Pessoas que aqui, aleijadas, cegas, né? Com deficiências terríveis, e enxergar essa é a realidade desse mundo ainda, desse corpo humilhado, como diz o texto, mas enxergar essas pessoas como será a realidade da ressurreição dos mortos e o corpo que Jesus Cristo dará também para elas, né? Um corpo absolutamente perfeito, sem nenhuma deficiência. Os aleijados saltarão, correrão, os cegos verão, né? Isso é maravilhoso, isso é tão confortador, enxergar, tão confortador, porque nós todos vamos ter que enfrentar a morte, mas enxergar a ressurreição dos mortos, e o que é a ressurreição dos mortos, e o que é esse corpo glorioso que nós vamos receber, o que nós deixamos aqui ainda imperfeito, mas esse corpo glorioso que receberemos, isso é tão confortador, tão consolador em todos os sentidos, né? Então nós partimos daqui para melhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: para mim, o viver é Cristo, o morrer é Cristo. O morrer é lucro, porque o que nos espera é incomparavelmente melhor. Nos consolemos nisso, né? Nessas palavras de Jesus a todos nós. Amém.